Olá, amadas! Bem-vindas, bem-vindas a essa palestra especial. Já estou aqui na presença da minha excelentíssima mãe também, mais conhecida também, irmã do Márcio, o nosso palestrante de hoje. Então, estamos em família para receber vocês para uma palestra muito especial. Eu estava conversando com o Márcio agora há pouco, que eu estou muito animada para trazer um assunto que faz parte da minha vida desde que eu era muito pequenininha, mas desde criança que eu ouço e aprendo, seja através informalmente em família, porque a gente fala muito disso, seja através dos cursos do Márcio que eu já fiz, sobre essa ferramenta fantástica que é o Eneagrama. Isso me ajudou e me ajuda demais no meu processo de autoconhecimento, gerenciamento das minhas emoções, nas relações que eu tenho com as outras pessoas. Então, é com muita alegria que pela primeira vez eu trago o próprio especialista, a referência no Brasil sobre Eneagrama, sobre essa ferramenta. Então, bem-vindo, Márcio. Vou te apresentar brevemente aqui também para as meninas. A Mari por aí, a Soraya, a Dai, Michele, Lara, bem-vindas. Sei que algumas vão entrar ainda presencialmente. Presencialmente não, né? Ainda não, mas eu digo ao vivo aqui com a gente, outras vão ver na gravação. Mas apresentando o Márcio, ele é psicoterapeuta e ele estuda e ensina sobre inteligência emocional e enneagrama desde 1995. Quando euzinha aqui tinha 2 anos de idade, estava lá, né, saindo da fralda, o Márcio já estava, então, estudando, dominando essa ferramenta. Ele dá palestras por todo o Brasil, a Mari falou o ano que ela nasceu. Dá palestras por todo o Brasil, para grandes empresas, para órgãos públicos. Foi simplesmente já entrevistado pelo Jô Soares, o que é algo que, né, traz um belo carimbo aí de competência na área. Então, é com muita alegria que eu te recebo, Márcio. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. É um prazer também estar com vocês aqui, estar em família, né? Não é tão fácil, né, a gente ter essa oportunidade, então fico também muito feliz de estar podendo, de alguma maneira, contribuir aí para o trabalho da Amanda aí, que eu vi, né, crescer no sentido de profissionalmente, né, a formação como psicóloga e tal, né, e tudo o desenvolver dessa carreira, né, que hoje aí está despontando. Então, eu vou rapidamente assim passar um tema, como a Amanda colocou, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos quase 30 anos, mas eu quero trazer aqui hoje, assim, até em primeira mão, algo que eu só vou lançar mesmo no final do ano. Então, é realmente algo de primeira mão. Alguém de vocês já conhece o Eneagrama? Não? Ótimo. Então, vocês já vão conhecer, né, num outro nível aí. Por que outro nível? Porque essa é uma ferramenta que ela tem bastante tempo já, ela recebeu bastante acréscimos de bastante autores que contribuíram com o processo. Em síntese, assim, o Eneagrama é um mapa que tem como propósito uma aplicação prática de diagnóstico de personalidade. Então, um livro que ficou famoso, Eneagrama, de um psiquiatra chileno chamado Cláudio Naranjo, é Os 9 Tipos de Personalidade, né? E as descrições comportamentais desses perfis foi o tema que ficou global. Então, a maior parte das pessoas, 99% dos livros de Eneagrama, falam de traços comportamentais. Né? Como uma outra ferramenta, como a gente conhece, DISC, né? MBTI, que são ferramentas que descrevem traços comportamentais. Ah, eu estava dizendo para vocês que vou lançar, né, um eneagrama que a gente vai chamar de um eneagrama 3.0. O que é o eneagrama 3.0? A versão que eu citei há pouco, que era a versão ligada a traços comportamentais, e eu vou citar um pouco deles também, é o que a gente chama de versão 2.0. Porque ela trabalha no aspecto do diagnóstico da principal emoção que sustenta o teu comportamento. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. O problema é que nós, nos dias de hoje, temos uma visão sobre as emoções muito mais aguçada, muito mais
com a cuidade a respeito do que é emoção ou não e o papel das emoções do que tínhamos há 20 anos atrás, certo? E dada essa mudança do papel das emoções, tema que eu vou começar daqui a pouco, eu desenvolvi uma outra metodologia de aplicação do Enneagrama mais moderna, ligada hoje ao tema da inteligência emocional. Por isso a Amanda falou, né, do tema da inteligência emocional. E vocês todas, com certeza, de uma maneira ou de outra, já receberam algum post, receberam alguma informação sobre inteligência emocional, não é? Tinha uma época antes da inteligência artificial, né? Agora a bola da vez da inteligência artificial, mas o tempo atrás era post de inteligência emocional, como ter inteligência emocional, como desenvolver a inteligência emocional, tal. Legal. Então, olha só, o Fórum Mundial de Economia, como está aqui nesse slide, ó, ele descreve, inclusive, que inteligência emocional está entre as 5 principais soft skills, que são aquelas características comportamentais, desejáveis para os profissionais e líderes até 2025. Né? Então, quer dizer, o Fórum Mundial de Economia falando da inteligência emocional, há uns anos atrás saiu um livro do Goleman, lembra? Inteligência emocional e tal. E por que o Fórum Mundial da Economia está falando disso agora? Por que isso deu um boom, um ressurgimento da inteligência emocional, sendo que o tema não é novo? Nos anos 40 se falava de inteligência emocional. O Goleman ressurgiu com o tema e agora, de novo, teve um renascimento da inteligência emocional. Mas por que isso? Então, eu vou mostrar para vocês o culpado disso tudo. O culpado disso tudo é esse cidadão que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dr. Antônio Damasio. Esse é um neurocientista português, um dos proeminentes na neurociência, e ele afirmou categoricamente que um comportamento só é estável se houver uma emoção que lhe sustente. A partir desse viés, eu vou explicar já como ele chegou nessa afirmação, muda todo o panorama do que significam as emoções. E como é que o Damasio chegou nessa conclusão? Ele tinha pacientes com lesão em uma área do cérebro relacionada à memória de curto prazo, ou seja, os 30 últimos minutos. E nesse rol de pacientes que ele tinha com esse tipo de lesão, ele também encontrou outros pacientes que, além dessa lesão, tinham uma segunda lesão em áreas de transição entre razão e emoção. São várias. A gente antes via assim aquele mapa do cérebro, até tenho aqui um quadro sobre isso, no lado direito, né? mais intuitivo, lado esquerdo, né? mais mecânico, mais pragmático. Não é bem assim. Tem várias áreas que são de transição entre razão e emoção. E esses pacientes, nesse grupo de pacientes, ele encontrou alguns que tinham também lesão em algumas dessas áreas de transição. E ele fez um exercício simples, que era o seguinte: chegava para essas pessoas e perguntava, se eu lhe devolver o troco a mais no restaurante, você me devolveria o dinheiro extra que eu lhe dei? E a pessoa respondia, claro, por que não? O dinheiro não é meu. O pesquisador sai da sala, volta daqui 30 minutos, quando esse indivíduo já não lembra mais de quem ele é e nem o que foi perguntado. E o entrevistador pergunta novamente, se eu lhe devolvesse um troco a mais no restaurante, na hora da conta, você me devolveria o dinheiro extra? Você me alertaria sobre o assunto? E a pessoa responde, às vezes com outras palavras, mas a mesma coisa. Claro, puxa, por que eu não devolveria? A terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, ou seja, havia uma congruência entre o que a pessoa respondia em cada uma dessas perguntas. Já aqueles pacientes que, além da lesão de 30 minutos, tinha lesão entre razão e emoção, acontecia um fenômeno. Na primeira pergunta, claro, por que eu não devolveria? Na segunda, depende do valor. Na terceira, depende do serviço. Na quarta, outra resposta. E cada vez que ele perguntava, a resposta vinha de um lugar diferente. E ele percebeu que o que fazia com que o indivíduo fosse congruente, mesmo não tendo memória, lembra? É o vínculo emocional que ele tinha com aquilo. E esse componente emocional que fazia vínculo gerava um comportamento estável. Ou seja, nesse exemplo, devolver o troco. Com essa perspectiva, e essa fala do Damasio, de que um comportamento só é estável quando há uma emoção que sustente, toda a perspectiva de trabalho em equipe recebe um novo input. Por quê? Porque quando a gente trabalha em equipe, quando está formando uma equipe, o que a gente está pensando? Quais são os comportamentos que eu posso contar desse indivíduo, não é? Com o que eu posso contar de cada um para que os nossos objetivos sejam alcançados, certo? E aí o Damasio fala, mas para esses comportamentos serem estáveis, você precisa de uma emoção que sustente. Vou dar um exemplo disso.
Para a pessoa ser organizada. Vocês conhecem pessoas que são organizadas a semana inteira? É delas isso? Vão viajar? Planilha. Vão trocar de carro? Planilha. Né? Tem um amigo meu que diz assim, nem uso o Word, eu escrevo também no Excel. Ou seja, o cara, né, ordem, né, tal. Mas vocês conhecem pessoas que na segunda-feira começam a se assuntar de como vai ser a semana. Na terça-feira, né, fica estável. Na quarta-feira dá uma queda na organização, leva uma bronca e opa! Quinta-feira levanta um pouquinho e chega sexta-feira, seja o que Deus quiser, que agora é final de semana. E toda semana, se alguém não avisar, o cara perde um pouco a linha. Faz sentido? Nesse segundo exemplo, essa pessoa não é uma pessoa. Ela não é uma pessoa descomprometida. Ó, esse é o ponto de ruptura, tá? Essa pessoa não tem uma emoção que sustente o comportamento. Sendo assim, o comportamento é errático. Às vezes se sustenta, às vezes não se sustenta, certo? E essa visão moderna faz com que compreender sobre essas emoções que sustentam esses comportamentos determinados se torne fundamental para, como diz o Fórum Mundial de Economia, profissionais e líderes. Para que eu possa perceber o que eu posso esperar de cada um. E também, qual é a minha praia, o que eu posso sustentar. Até aí tudo bem? Tá. Quiserem fazer alguma pergunta, abrir o microfone, fiquem à vontade. Quiserem usar o chat, estou com o chat aberto aqui, também podem fazer uma pergunta. Fiquem à vontade, tá? Tem que aproveitar que essa é uma aula online, não é uma aula gravada, né? Então, vamos fazer o uso das ferramentas que a gente tem. Só que tem um probleminha. Quando a gente fala das emoções, a nossa herança da nomenclatura das emoções é uma herança maldita. Os gregos não gostavam muito das emoções. Eles botaram os nomes ruins. Raiva, medo, inveja, avareza, né? Luxúria. Pensa bem, se você encontra alguma dessas emoções, qual é a sensação que te dá? E querer se livrar disso. É ou não é? Nunca vi ninguém dizendo, eu queria um pouquinho mais de avareza, eu queria um pouco mais de inveja, né? Tá me faltando um pouco de luxúria, né? Quando a gente identifica essas emoções, a gente quer se livrar delas. E eu passei grande parte da minha carreira falando para as pessoas, olha, uma dose adequada de raiva é bom, hein? Uma dose adequada de medo é bom. E eu não fui bem sucedido nessa perspectiva. E eu tive que desenvolver, e essa é a abordagem que eu desenvolvi há alguns anos e agora vai se consolidar e eu vou apresentar agora no final do ano, uma nomenclatura que nos permitisse olhar para as emoções de forma positiva. Porque tem comportamentos estáveis que a gente quer manter. Não é? Que eu quero manter isso, eu quero manter ser organizado, manter ter uma previsão de riscos, manter a minha capacidade de ser criativo. Eu quero manter esses comportamentos, certo? E aí eu tenho que entender as emoções, e aí eu dou um nome ruim, aí parece que eu tenho uma coisa errada, que uma coisa ruim que sustenta uma coisa boa. Não, eu tenho que ter uma nomenclatura mais moderna sobre as emoções, certo? E a ciência não vem ajudando muito. Vocês lembram daquele filme, o desenho animado, Divertidamente? Lembram divertidamente? Tinham as Big Fives, que são chamadas, né, na ciência. Lembram? Medo, raiva, tristeza, alegria e aversão. Era nojinho lá, né? Vejam, tristeza e alegria são estados emocionais, nem são emoções. Né? E nojo, aversão também. Sobrou medo e raiva. Entende? Então, é muito pobre para a gente desenvolver inteligência emocional se a gente fica baseado em emoções como essas. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um rol de 9 emoções no aspecto positivo delas, como competências emocionais, recursos que sustentam comportamentos específicos desejáveis, para que a gente possa enxergar na gente, são recursos que eu tenho, com que eu entro no jogo, um tipo de solução eu desenvolvo, qual é a minha praia, meus potenciais, fundamental, toda a educação moderna está fundamentada em potenciais, né? Toda a educação moderna fala nos pontos fortes, né, de utilizar seus pontos fortes como meio pelo qual você busca a realização na sua vida pessoal e profissional, busca inclusive a tua felicidade. O tema da felicidade de forma moderna, segundo Seligman, está sustentado em cima de pontos fortes. Então, quer dizer, toda a educação moderna culmina para esse ponto. Então, vamos olhar para as competências emocionais, que são recursos nossos, recursos natos. Então, eu vou apresentar 9 competências emocionais para vocês, certo? Nessa descrição das competências emocionais, você vai perceber logo, logo, que algumas delas é tua praia, pô, me identifico com isso, né? E outras, só nascendo de novo. Nessa não vai. E não tem nada mal. Então, olha só, das 9 competências emocionais que eu vou apresentar para vocês,
Você tem 3 a 4 delas. 3 ou 4 dessas competências emocionais. Ninguém aqui tem as 9, certo? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher aqui, tá? Mas, juntos, nós temos as 9. Essa é a virada de jogo. Eu não preciso ser outra pessoa para dar certo. O que eu preciso é saber com o que eu entro no jogo, o que os outros entram no jogo e começar a desenvolver complementaridade, certo? Juntos nós chegamos lá. Sozinhos nós podemos chegar lá também, mas tem um jeitão. Tem aquilo que eu banco, que eu dou conta, tem aquilo que eu não banco. Faz sentido? Então, se eu vou sozinho, eu tenho que desenvolver estratégias com os recursos que eu tenho. Se eu não vou sozinho, eu posso contar com outros recursos, ou seja, a minha estratégia pode ser mais ampla. Faz sentido até aí? Então, vou apresentar essas competências emocionais. Todos esses slides que eu vou mostrar, essas competências emocionais, eu vou deixar aqui depois no chat para vocês baixarem, certo? E então não precisa não se preocupar muito em ficar anotando, tal, tudo isso aí vai estar um PDF com todas as imagens, todos os slides, para vocês lembrarem disso mais facilmente, tá? E depois no finalzinho vai ter outro bônus, outro presentinho, tá? Que vai facilitar a vida de vocês também. Então vamos lá, vamos descrever essas 9 competências. Vamos começar com a primeira, que eu gosto muito, que o nome dela é persistência. Aquelas de vocês que têm essa competência emocional, como mostra aqui nessa imagem, são aquelas pessoas que dizem assim, ó, se eu comecei, eu vou terminar. E alguém diz, mas ninguém nem vai ver. Não estou fazendo para os outros. Fazer bem feito ou fazer mal feito, para mim, dá o mesmo trabalho. Prefiro fazer bem feito. Conhece pessoas assim? Que elas gostam de ter uma coisa que é assim, ó, começo, meio e fim. Certo? E, e, e há uma energia de ação, de colocar as coisas em ordem. Eu acho engraçado essas pessoas que elas me dizem às vezes assim, mas eu até não tenho muitas ideias, mas me dá meia ideia que eu boto em prática. Entende? Não tem problema nenhum para botar em prática. Estou entendendo? É um recurso, as pessoas enxergam isso e essa competência emocional vai sustentar esse comportamento estável de ordem, uma ordem prática, ação e reação, certo? As pessoas gostam no final do dia olhar para a agenda do Google e ticar. Tudo preenchido, tudo, eita, hoje o dia rendeu, né? Realização, certo? Essa é uma competência muito útil, gente. Muitas coisas em nossas vidas vamos alcançar através da nossa persistência. É ou não é? Sem dúvida. Agora, tudo? Tudo não. Tudo é muita coisa, certo? Mas essa é uma competência muito útil. Vamos falar de uma segunda competência emocional. Então, essa foi a persistência, tá? E quem tem essa competência emocional tem essa atitude de arregaçar as mangas e ir atrás, certo? Sem problema nenhum, não me gasta energia. Deixa eu fazer um abre aspas aqui. Ó. Quer saber se uma competência emocional é sua ou não? É a quantidade de energia que ela gasta. Quem tem essa competência emocional da persistência, essa coisa de começo, meio e fim, tá? Acha que ela faz assim, eu vou até o final, eu sou assim, eu fico até o final, você não sabe. Não, cara, não é assim, é bem pelo contrário. Tipo assim, me dá mais uma meia horinha que eu não terminei aqui, mas deixa assim, cara, ninguém vai olhar. Eu sei que ninguém vai olhar, mas me dá mais só meia horinha, que eu não me vejo deixando as coisas meia boca. Eu vou me sentir mal, tá entendendo? Então, há uma emoção que sustenta esse comportamento. Não vai gastar energia, certo? Não vai gastar energia. Então, uma das maneiras de você perceber se essa competência emocional é tua é o quanto de energia que ela despende. Mas eventualmente, Márcio, eventualmente eu também fico numa atitude persistente. E se for sempre? Se for sempre, cara, na quarta-feira eu estou pensando no sábado já. Então, quer dizer, esse não é o teu recurso. Não é o teu jeito, certo? O teu jeito não é esse. E não tem nada mal. Né? Então, vamos ver 8 outras competências emocionais. Então, cada um tem a sua. Até aí tudo bem? Cada um tem a sua, não. Cada um tem 3 a 4, né? Então, vamos para a segunda competência emocional. O nome dela, sentir-se capaz. Mudou o jogo. Essa é uma competência emocional que sustenta uma autoestima. Do tipo, não sei, mas aprendo. Tem alguém aqui que nasceu sabendo? Não, né? Então aí, dá esse negócio aí para ver se eu não aprendo. Posso não ser o primeiro, mas dos últimos eu também não sou. E outra, na melhor de 3, estou apostando em mim. Conhece pessoas assim? Vocês devem conhecer pessoas que são capazes. Mas se você falar para essa pessoa, olha, que tal a gente assumir um cargo de liderança aqui? Que tal você assumir esse papel aqui na organização? Que você... Eu acho que eu tinha que ter uma outra pós-graduação daí. Mas você já tem uma.
Não, outra, daí, tem que ter outra. A pessoa é capaz, mas não se sente. Conhece pessoas assim? Mas vocês conhecem pessoas também que elas nem são capazes, às vezes, nem fizeram nunca. Mas dizem, ah, isso aí que a Mariana faz, se eu fizesse, faria melhor. Você nunca fez. Pois é, eu falei. Se eu fizesse, faria melhor. Estou entendendo? Não é, ela não necessariamente é capaz, mas se sente capaz. Essa competência emocional vai sustentar um estável, um comportamento de autoestima elevada. E muitas coisas em nossas vidas nós vamos resolver porque a gente meteu a cara. É ou não é? Já viram aquela história? Não sabia que era impossível, foi lá e fez? Está entendendo? Olha só a diferença. A primeira competência emocional está ligada à ordem, a fazer as coisas em ordem, a fazer um passo a passo, criar etapas e não desviar do caminho no meio no processo. E tá tudo bem. Essa segunda competência emocional é totalmente diferente, ó. Tá ligada à tua autoestima, certo? A sensação de eu dar conta, de ir para cima e buscar soluções. Se eu não sei, vou buscar quem sabe, entende? Ótimo. Né? Já vai imaginando. É um recurso teu? Não é um recurso teu? Lembrou de alguém? E vamos para a terceira competência emocional. A terceira competência emocional eu chamo de adequação. A principal qualidade dessa competência emocional está relacionada à comunicação. De que forma devo dizer isso? De que maneira eu vou dizer isso? Às vezes eu pergunto para as pessoas, como é que é para você ouvir uma crítica? Aí a pessoa responde, depende. Eu falo, depende do quê? Depende de quem fez e como fez. Faz sentido? A forma, o jeito, a maneira. E quem tem essa competência emocional está sempre percebendo, mas de que maneira digo isso para Lara? De que maneira a Soraya vai entender isso? Que exemplo eu devo dar? É o momento para falar isso? A pessoa que tem essa competência emocional, por exemplo, numa reunião. Se você trabalha em equipe, é muito comum acontecer isso. Você está numa reunião e alguém na reunião traz uma ideia e tal, mas de um jeito torto, certo? Aí o gestor, o líder, a líder que tem essa competência emocional, ela chega para esse indivíduo e fala: vem cá, gostei muito da ideia que você trouxe na reunião, mas do jeito que você trouxe, deu a impressão que todo mundo é retardado, que só você que entende. Aí o pessoal foi contra, certo? Mas não tem a ver com a tua ideia, tem a ver com o jeito vamos comentar isso, vamos colocar isso de uma outra forma, que as pessoas se sintam partícipes no processo, que tal? Ó, eu não estou mudando o como, não estou mudando o que, eu estou mudando o como. Faz sentido? Então, essa competência emocional que me faz perceber caminhos, o caminho das pedras. Não é o momento. Estamos falando agora só de eliminação de custos. A empresa só fala disso agora. Não adianta eu trazer aqui um projeto que vai ter investimento. Mas vamos deixar chegar no primeiro semestre do ano que vem? Nós vamos ter um outro orçamento? Vai ser o momento mais adequado para isso. Então, eu estou percebendo o quê? Momento para isso. Vocês devem conhecer pessoas que não têm essa competência emocional. As pessoas que não têm essa competência emocional são aquelas que dizem: ah, para um bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, se eu falei, eu tenho que entender, certo? Ah, eu sou uma pessoa justa, eu trato todo mundo igual. Quando essas pessoas são diferentes, você trata todo mundo igual, como é que vai ficar? Né? É o famoso, né, sincericídio. Né? Mas eu falo, eu não tenho duas caras, eu falo o que eu penso. Aí eu digo para essas pessoas, não, eu até acho que você é sincero, mas você também é mal educado. Porque as pessoas não têm ouvido de pinico para ficar escutando o que você tem para falar a hora que você quiser falar. Tem um momento para as coisas. Tem um fórum mais adequado para as coisas. Você não foi adequado na maneira que falou. Estão entendendo? É a maneira, o jeito, a forma. Então, essa é uma competência muito útil para a comunicação. E todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, precisamos de comunicar. É ou não é? Precisamos da comunicação. Se eu tenho essa competência emocional, não me gasta energia. Agora, se eu não tenho essa competência emocional, aí, vou ter que falar com as pessoas de novo, é mesmo? Eu falo para um entende, outro fala não entende. Ah, você gosta de feedback? Então, meu Deus do céu, né? E outra pessoa aí, porque eu não. Claro, porque isso vai te gastar energia. Mas quem tem, faz com as mãos nas costas. Tá aí tudo bem? Vamos para uma quarta competência emocional. Já falamos de três competências emocionais, vamos para uma quarta. O nome dela é introversão. E ao contrário do que o nome sugere, introversão não está ligada à timidez. Introversão está ligado a verter a consciência para dentro. E quando eu verto a consciência para dentro, eu tenho um discernimento daquilo que está acontecendo a partir dos meus gostos peculiares,
dos meus anseios internos. Olha o que eu vou dizer agora para vocês. Cerca de 70% das pessoas têm uma consciência mais extrovertida. É o famoso Maria vai com as outras. Certo? Ah, mas é uma oportunidade. Não posso perder a oportunidade. Estou na moda, sabe? Estou seguindo o fluxo. 70% das pessoas seguem os modelos externos da sociedade. Cerca de 30% das pessoas têm uma consciência mais introvertida, vertem para dentro. Então, quando alguém diz assim, tá, mas isso é uma oportunidade, esse responde, mas não sei se é para mim, não me sinto confortável com isso. Mas todo mundo gostaria de ter essa oportunidade. Mas todo mundo é muita gente, né? Também não sei se é isso que eu quero. Entende? Talvez seja para você, mas não me identifico com isso. Entende? Mas, então, mas aquele restaurante tem fila? Pode ser porque seja barato, sei lá. Não é porque tem fila que vai ser bom. Outra, não é. Estou entendendo? O discernimento dele é um discernimento mais interno. A partir da sua bússola interna, seus referenciais internos, que não tem a ver com o outro. É tipo, gosto é gosto. Interessante isso. E outra qualidade interessantíssima de quem tem essa competência emocional é saber onde eu me encaixo no tabuleiro. Qual é a minha praia? Quais são os meus recursos? Como eu verto para dentro, eu sei qual é a minha praia. Eu não me meto em bola dividida. Uma coisa super interessante, assim, eu sei qual é a minha praia, eu sei onde eu posso contribuir, eu sei onde eu não posso contribuir. E outra coisa que eu acho interessante que essa competência emocional sustenta é uma qualidade de dar sentido e significado às coisas. Notem, as atividades em si, elas não têm sentido. Às vezes as pessoas perguntam assim, Márcio, qual é o sentido da vida? Eu, para sacanear, falo, olha, a vida não tem sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Olha só a natureza, o bicho maior comendo menor. Mas eu vi um post do gatinho cuidando do passarinho. Um cuidou, os outros 20 comeram o passarinho. Entende? Então, não tem muito sentido. Agora, todo sentido que a vida tem, você que vai dar. Se você quiser dar um sentido religioso, Deus na sua vida, você vai dar um sentido religioso e Deus vai ser a presença na sua vida. Se o sentido da sua vida vai ser a família, os filhos, eu conheço muita gente que tem sentido, significado ser mãe. Eu nasci para ser mãe. E fenomenal. Se vai ser a carreira profissional, que assim seja. Se vai ser a tua desenvolvimento pessoal, fenomenal. Todo sentido que a vida tem, você é quem vai dar, certo? E isso vai fazer com que as coisas façam sentido para você, literalmente, né? Mas as coisas em si não têm sentido. Você é quem vai dar. E quem tem essa competência emocional carrega as coisas de sentido. Eles perguntam isso, tá, mas qual o sentido a gente está fazendo isso? Né? Não é onde a gente vai chegar. É o que eu sinto. Não, nós estamos fazendo isso porque a gente quer contribuir com a sociedade. Então é comigo mesmo. Agora entendi, eu me identifico com isso também. Tem que dar sentido e significado. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu tinha um cliente que era a Mormai. A Mormai tem uma facção delas que é de óculos. A Wander, se eu não me engano, essa facção. Elas fazem os óculos da Mormai. Eu estava lá em Garopaba dando treinamento para eles, de gestão de pessoas e inteligência emocional. E eu sou curioso, assim, eu gosto de conhecer o parque industrial, tal, né? A Mariana está dizendo aqui, ó, são aquelas pessoas que chamamos de autênticas. É isso mesmo, Mariana. É exatamente isso. A gente olha assim para uma vitrine, essa roupa é a cara de fulano de tal. É a cara dela. Esse texto só pode ser fulano que escreveu. É a cara dele, né? Eles têm essa característica de botar sua identidade nas coisas. Então, eu estava no parque industrial da Mormai, e aí tinha um indivíduo que estava numa fábrica, isso faz uns 20 anos, né? Coisas provavelmente não são mais assim. Mas ele estava numa máquina, ele sentado, uma máquina pneumática, onde ele pegava as hastes dos óculos numa caixinha, enfiava na máquina, apertava um pedal que caía uma lâmina sobre essa haste e ele colocava ela pronta na outra caixinha. Cortava em 90 graus direitinho para finalizar aqui. Então o trabalho dele era esse aqui, pegar, apertava o botão, tá, tá, tá. Eu olhei para aquele cara fazendo isso e falei, meu, no final do dia, provavelmente tudo que ele não quer ver é óculos, né? Aí a gerente de RH falou, não, é o contrário. Nós trazemos aqui os depoimentos dos clientes que estão apreciando os óculos, o depoimento dos nossos fornecedores, as pessoas falando para que ele vá na rua e quando encontra alguém que tem um óculos nosso, sinta assim, eu botei a mão ali, tem algo meu ali. O que essas pessoas fazem? Dão sentido e significado à atividade. E quem mais consegue fazer isso com propriedade é exatamente quem tem essa competência emocional. Sustenta essa visão de dar sentido e significado à coisa. É uma contribuição natural dessa pessoa, certo?
A quinta competência emocional é uma competência emocional que nós, brasileiros, não somos conhecidos por ter. Olha o nomezinho diferente, né? Desidentificação. É um termo que é usado na psicologia, né? Que é a pessoa não se identificar com a situação. Nós, brasileiros, somos muito identificados. Você está com uma amiga sua, que está com dificuldades financeiras, lhe pede dinheiro emprestado, quando vê, estão as duas no Serasa. Não é assim? Me identifiquei com a dor alheia. Nós somos muito assim. Ah, Márcio, então quem tem desidentificação não está nem aí para os outros? Não. Quem tem essa competência emocional e tem um amigo que está com dificuldades financeiras, diz algo do tipo: então traga os teus cartões de crédito aqui, traga os teus extratos, vamos organizar, vamos criar um plano de ação para que você possa sair do buraco em que você se meteu. Mas não sou eu quem vou lhe tirar do buraco. Esse é um problema seu. Eu vou lhe ajudar a você resolver o seu problema. Eu não vou comprar o seu problema. Não, mas o cobrador está na porta. Isso também passará. Ele cansa. Entende? Relaxa. Não se identifique com a dor imediata. Isso também passará. Estou entendendo? Faz com que o indivíduo não fique sequestrado pelo momento. Ele percebe a realidade numa linha de tempo onde hoje está dentro de um contexto mais amplo. Por exemplo, um jovem de 18 anos que tem a competência emocional da desidentificação tem natural inclinação a poupar. Poupar é uma ação no presente que tem foco no futuro, certo? Nós brasileiros não só não gostamos de poupar, como a gente gosta mesmo de gastar. E se não tem, faz em 10 vezes, que é uma ação no presente que ferra o futuro. Ah, mas ano que vem, ano par, seja o que Deus quiser. Não é assim? Ó, agora, quem tem essa competência emocional consegue ter natural inclinação, ter um comportamento estável em ponderar e planejar a longo prazo as coisas. Interessante isso, né? Mas é uma promoção. Pois eu não estou necessitando disso. Entende? Mesmo de graça, não é o que eu quero. Entende? Então, eu não vou ser sequestrado pelo momento. Interessante isso, né? Vocês estão percebendo que essa é uma competência que vai dar habilidades naturais para o indivíduo, para áreas onde isso é importante? Por exemplo, o cara que trabalha no financeiro, a pessoa que trabalha no financeiro. É importante ela se desidentificar? Claro. Se ela se identificar demais, né, ela abre o cofre da empresa. E quando vê, a empresa quebra. Um médico, cirurgião de UTI, se ele se identificar demais, ele fica desesperado com o que está acontecendo. Ele tem que se desidentificar. Faz sentido? Essa para planejamento estratégico. Fazer uma reunião de planejamento estratégico. Vamos pensar o que nós queremos nos próximos 10 anos. Pensar em o que eu quero 10 anos, eu tenho que me desidentificar dos e-mails que eu preciso responder. Faz sentido? Quem não tem essa competência diz coisas assim: quê? O que eu quero nos próximos 10 anos? Nem sei se estou vivo até lá. O cara vem me perguntar um negócio desse, eu com 1000 e-mails para responder. Isso é coisa de desocupado. Vamos trabalhar, que é bom. Ó, o que ele está dizendo? Que ele tem dificuldade em pensar em termos de longo prazo, ele está muito focado no presente, no incêndio que eu tenho que apagar hoje. Sabe, conhece? A gente chama de gestor bombeiro, né? Está sempre apagando incêndio. Esses não. Eles estão pensando o que a gente vai construir em termos de longo prazo. Faz sentido? Vocês estão percebendo a diferença dos recursos? Sustentando soluções diferentes? Né? Essa solução que quem tem essa competência emocional tem é planejar. Certo? Planejar, vamos se organizar em termos de longo prazo. A próxima competência emocional é a prudência. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, o que é prudência? É essa capacidade de perceber cenários. Quem tem essa competência emocional não tem problema nenhum em se preparar antecipadamente. Vou viajar, imprimo o voucher do hotel em 2 vias. Uma numa bolsa, outra na outra. E mando e-mail para mim mesmo, para ficar na nuvem. Certo? Eu tive uma aluna que ela disse assim: Márcio, eu na meu porta-luva do carro, eu tenho 2 lanternas. Eu falei, 2 lanternas? Não tem lanterna no celular? Sim, mas vai que não tem bateria. Aí eu brinquei com ela, falei, pô, tu deve andar nos lugares muito ruins aí para ter que andar com lanterna. Aí ela, não, eu só fico aqui no centro e tal. Então, para que 2 lanternas? Vai que. Tá entendendo? Ó, eu me preparo. Eu tenho uma atitude precavida. Quer matar uma pessoa dessa? Liga para ela e diz assim, cara, preciso falar com um negócio contigo sério. Só que agora não consigo falar, não.
Ligo para você amanhã e desliga para ver. Pá. Aí eu começo a imaginar cenários, porque eu evito ser pego de surpresa. Então essa emoção vai sustentar um comportamento precavido. Eu prefiro ler o material antes. Eu prefiro testar as coisas antes. Eu prefiro falar com a pessoa e a gente ajeitar as coisas antes do fato acontecer. Eu prefiro. Convida essa pessoa para viajar. É muito engraçado. Assim, não, vamos viajar. Nós temos aí um grupo que vai viajar. A gente já está com uma agência que está organizando tal. Tem um roteiro, 7 dias de viagem. Ah, legal, vou também. E ela vai logo dizer assim: ó, posso dar uma olhadinha no roteiro? Não, mas fique tranquila. Ó, é mais ou menos isso aqui, ó, mas a agência aqui vai fazer isso. Não, não, ok, mas deixa eu dar uma olhadinha no roteiro. E na hora que ela olha o roteiro, ela vai dizer: olha, mas aqui tem um dia aqui que tem um horário sobrando aqui. Quem vai fazer? Pô, é mesmo. Ela percebeu algo que estava fora da ordem. Ela percebeu alguma coisa que poderia gerar um problema. Análise de risco. Tá entendendo? Essa pessoa tem uma natural habilidade em perceber as coisas que possam dar errado e, com isso, ter uma atitude precavida para que não dê errado. Isso não é pessimista. Bem pelo contrário, pessimista não vai viajar. Eu vou e levo guarda-chuva. Pronto, ó. Tá entendendo? É atitude de precaução, prevenção. E quem tem essa competência emocional tem uma natural inclinação para isso. Tá. Visita ilustre aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde a vocês, meninas. Aproveitem bastante o maridão, tem bastante conteúdo ótimo para todas vocês. Amanda, Invi, eu ia apresentar o Márcio, mas cheguei atrasada. Não, imagina, já deu tudo certo aqui, Fazica. Brigadão. Um abraço para todas vocês. Aproveitem. Então, como eu estava dizendo, prudência e cancha de galinha não faz mal a ninguém. Ela vai sustentar um comportamento precavido, um outro tipo de ordem. Vocês lembram que eu falei no primeira competência emocional da persistência que tinha uma relação com ordem, com começo, meio e fim, mais de pasta a Z, sabe? De coisa de engenheiro, né? Ou de contador. É um tipo de ordem. Aqui na prudência é um outro tipo de ordem, uma ordem de agenda, certo? De recursos que vão ser necessários, de precaução. Imagina agora uma pessoa, então, vamos começar a conjecturar, que tem persistência e prudência. Das 3 competências emocionais, ela tem persistência e prudência. Essa pessoa, para colocar as coisas em ordem, para criar procedimento, para criar um passo a passo, é fenomenal. Ela pensa no formato passo a passo. Entende? É ótimo ter uma pessoa, né, mas também não vai pedir para ela improvisar. A gente mudou de ideia agora aqui. E quando é que vocês mudaram de ideia? Agora, pois é, agora não vai dar mais. Agora a gente já se organizou, está aqui tudo programado, agora vamos cumprir. Ela vai ter uma dificuldade em. Por quê? Porque ela prefere se preparar, certo? E aí vamos ver a próxima competência emocional, que já vai dar habilidade em improvisar. O contrário disso, que é a competência emocional da curiosidade. Quem tem essa competência emocional está acostumado a fazer brainstorming, está acostumado a pensar fora do quadrado, certo? Ela vai sustentar um comportamento em que a minha mente está sempre procurando alternativas, não para não ser pego de surpresa, porque eu gosto de pensar fora do quadrado. Passo hoje de um dia, amanhã de outro dia, depois da manhã de outro dia. Você acha que esse cara, quando vai viajar, vai reservar hotel? Não. Quando ele viaja, assim, eu vou viajar para onde? Ah, vou viajar para a Itália. Ah, é? E hotel? Não, hotel a gente vê lá, né? E se não ter? Ah, se não tiver, é um sinal. Vamos para a cidade do lado, né? Aí dão para ele o roteiro. Aí ele assim, pô, mas tem que seguir o roteiro assim, né? Não dá para a gente, se a gente quiser ficar um dia mais no lugar, não fazer. Porque daí eu prefiro sem roteiro, né? Vamos lá, e aí a gente vai experimentando. Se gostamos, ficamos mais. Se não gostamos, a gente faz diferente. E se não tiver hotel? Era para ser, né? Vamos seguir o fluxo. Let it flow. Para que ficar aí armando as coisas? Tô entendendo? É um outro recurso. Aí, se você tem prudência e persistência, vai olhar para essa pessoa e falar: esse cara é responsável. Não. Bem pelo contrário. Ele tem um outro recurso, que é a capacidade de tirar coelho da cartola, que é a capacidade de improvisar, certo? De na hora dar um jeito. Então, pensa comigo. Se eu tenho grande habilidade em improvisar, por que eu vou me preparar? Se na hora eu vou fazer diferente mesmo. Né? Eu tive uma aluna que ela ficou uns 2 meses, ela e os diretores da empresa, preparando uma apresentação que eles iam dar em Dallas, numa feira internacional, onde a empresa ia
ser representada e tal, e ela quem é da palestra, 3 meses apresentando a palestra, no avião, indo para Dallas, ela mudando a palestra. Aí o cara assim, peraí, o que você está mexendo aí? Não, vi um negócio aqui numa revista de bolo, já tive uma ideia, já estou... Tá entendendo? E na hora, bobear assim, olha, eu até preparei esse negócio, mas não vou usar não. E vem com outra coisa ainda. E sai bem. Quem tem na persistência e a prudência fala assim, deu sorte. Podia dar tudo errado. Ela não se preparou. Não, ela não deu sorte. Ela contou com o recurso que ela tem, que é a curiosidade. Quem tem curiosidade faz link com as coisas. Está pensando em links com coisas diferentes. Pensa fora do quadrado, gente. Adora fazer brainstorming. Adora mudar o caminho no meio do caminho. No meio. Entende? Alternativas, buscar alternativas, mais alternativas. Para quê? Para ter liberdade, para poder escolher, para poder decidir. Outro recurso. Então, percebendo que essas competências realmente sustentam um rol de comportamentos diferentes, totalmente diferentes, e a gente vai percebendo qual é a nossa praia, né? O grande, fazendo um abre aspas agora, o grande trabalho que eu venho desenvolvendo, assim, né? Ou melhor, o grande foco do meu trabalho nos últimos anos tem sido ajudar as pessoas a compreenderem essas diferenças. Porque, assim, a gente sabe que a gente é diferente, que cada um é diferente. Quem tem filhos sabe disso. Mesmo quem não tem filhos, lembra de pai, mãe, os irmãos, né? E, mas a gente sabe racionalmente que a gente é diferente. Emocionalmente, quando vê, a gente cria expectativas. Se eu fiz, porque a Lara não fez? Se eu dei conta, porque a senhora não deu conta? Não é assim? Eu começo a me comparar. E acho que comprometimento é aquilo que, como eu faço, e aí nós estamos vendo aqui outras formas de se comprometer. Criando ideias, por exemplo, na curiosidade. É uma outra forma. Não é o primeiro a chegar e o último a sair. Quem tem curiosidade não é o cara que começo, meio e fim, mas é o cara que tem um bom começo. Um ótimo começo. Inúmeros começos. Certo? Inúmeros começos. Ele tem um monte de ideia, um monte de ideia. Se ele vai terminar, isso é outra coisa. Provavelmente ele vai chamar alguém da prudência, alguém da persistência que vai concluir aquilo. Vai adorar concluir aquilo. Complementaridade, novamente. Então a gente pensa assim: ah, mas a pessoa que teve ideia, ela tem que realizar ela. Às vezes a pessoa que tem ideia, ela teve ideia, o comprometimento dela, isso é com que ela contribuiu. Outra pessoa bota aquela ideia em prática. E é outra contribuição. E outra pessoa vende aquela ideia que foi colocada em prática, que é outra contribuição ainda. Está entendendo? Complementaridade. Complementaridade. Esse é o nome do jogo. Tá? E esse é o nome da inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver com o que é a definição de inteligência emocional, né? O Goleman tem uma definição que é muito utilizada hoje em dia ainda, que é a seguinte: inteligência emocional é o desenvolvimento da habilidade de reconhecer as minhas emoções, estamos aqui falando delas, reconhecer as emoções dos outros, os exemplos que a gente está dando, aprender a lidar com as minhas emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros. Quando a gente conhece essas competências emocionais, eu começo a ver com o que eu entro no jogo, o que eu banco, e não me gasta energia. É o meu jeito de fazer, vai me trazer autorrealização. O que o outro banca? Quais são os recursos que ele tem? Como eu utilizo os meus recursos para desenvolver soluções na minha vida e buscar o que eu quero na minha vida? Quais são os recursos que o outro tem para construir soluções? Porque senão eu vou dar a minha solução para o outro e ele não tem os mesmos recursos. Eles não têm as mesmas competências emocionais. Imagina, se eu tenho curiosidade, então eu crio soluções em que na hora eu dou um jeito. Viajo e lá eu vejo hotel. E aí eu digo, faz a mesma coisa. Aí a pessoa faz e ela tem prudência. Coitada, vai ser a última viagem da vida dela. Ela nunca mais vai querer viajar. Faz sentido? Por quê? Porque ela não tem os recursos necessários para sustentar esse tipo de comportamento. Isso não é bom nem ruim. Isso apenas é o que é. Tá? A gente ficou por muito tempo falando, mas tu tem que mudar, então. Tem que... Pô, se para ser feliz eu tenho que ser outra pessoa, complicado, né? Por que eu não posso manifestar a melhor versão de mim mesmo? O que é a melhor versão de mim mesmo? Esse terceiro quadrante da inteligência emocional. Usar os meus recursos, usar as minhas emoções como meio pelo qual vou buscar minhas soluções. Eu tenho elas. Eu tenho esses recursos. Até aí tudo bem? Então, vamos aí para a penúltima competência emocional, o ímpeto. Ímpeto está relacionado a gosto por desafio, gosto por liderar, gosto por lidar com situações adversas. Eu tive um aluno num grupo que a gente estava fazendo lá em Cascavel.
ele assim, Márcio, me aposentei jovem, 47 anos eu estava aposentado já, porque eu tinha várias empresas, vendi, e eu comprei um sítio, e comprei umas ovelhas, e pensei, eu vou criar ovelha aqui agora, um sítio, vou me aposentar. Um ano depois eu queria tocar fogo em tudo. Não tocou fogo, mas disse, vendi aquele negócio todo, aí voltei para a cidade, montei de novo a minha consultoria, e cara, não dá, eu sou movido por desafio. Não dá. Eu tenho um amigo meu aqui em Florianópolis, ele tem 76 anos, fez agora mês passado. Já se aposentou 4 vezes. E agora está comprando restaurantes. Está comprando restaurantes, e ele nem é da área. Entende? Agora, em novembro, ele vai inaugurar o segundo restaurante dele aqui em Jurerê. Aí as pessoas dizem, por que tu está te metendo nisso, cara? Você não precisa disso. Aí a resposta dele, tu me imaginas jogando dominó na praça? Eu quero morrer na peleia. Eu quero que o último dia eu ainda estou dando uma cotovelada em alguém, chute em alguém. Eu gosto de encrenca. Eu gosto de resolver problema. Eu gosto de encrenca. É difícil, melhor ainda. Se é fácil, não tem graça. Estou entendendo? Olha, essa competência emocional vai sustentar esse gosto por desafio. E pensem comigo, liderar pessoas não é um desafio? Entendeu? Então, essa é uma competência muito útil para o processo de liderança. Quem tem essa, ela gosta de fazer isso. Ah, mas as pessoas não vão gostar. Mas deixa eu falar com elas. Se eu falar com elas, eu quero ver se elas não vão. Ó, eu assumo isso como um desafio. Eu gosto disso como um desafio. Eu curto. Quem tem essa competência emocional, se ela não tem desafio, ela arruma arruma uma encrenca. Entende? Você tem que dar uma encrenca para essa pessoa. Eu estava com uma cliente agora em Criciúma também falando isso. O pai dela tem essa competência emocional e não quer se aposentar de jeito nenhum, só matando o cara. E aí, assim, não, vamos para uma outra opção. Dar uma encrenca para ele resolver. Porque senão ele se mete na empresa e quer resolver as encrencas que não são dele. Entende? Então, tu tem que dar uma encrenca para ele. Dá uma encrenca grande. Eu brinquei para ela. Constrói aí um negócio do lado que é para ser alguma coisa e que dê tudo errado. Tu vai gastar pouco, é só uns tijolos. E aí, ele gosta disso, não gosta? Então, deixa ele se meter, deixa ele. Não, tá tudo errado isso aqui. Deixa ele se meter. Ah, o senhor tem razão. Deixa ele gastar essa energia lá, porque senão ele vai entrar aqui dentro e vai querer resolver as coisas que não é para resolver. Olha aqui a dica que eu vou dar agora. Se você não usa os teus recursos, eles estagnam. Certo? Eles estagnam. E aí você vai buscar algo na realidade para manifestar os teus recursos. Estão entendendo? Se eu tenho prudência e não estou manifestando eles, eu vou arranjar uma coisa que vai gerar um problema para eu poder resolver e me antecipar. Se eu tenho persistência, eu vou arranjar alguma coisa que está fora do lugar para arrumar. E às vezes coisa que não precisava. Tem até a brincadeira do cara que chegou e viu o anzol assim, né? Aí ele, olha, o anzol está torto. Chega lá e arrumei o anzol. Esse cara está arrumando coisa para poder arrumar. Tem coisa que não é para arrumar, é para funcionar torto mesmo. Então, quando a gente fala do quarto quadrante da inteligência emocional, que é aprender a lidar com as emoções dos outros, é isso, dirigir esse fluxo para áreas em que essas competências emocionais se manifestem. E quando elas se manifestam, o indivíduo está empregando a energia dele lá, consequentemente, ele tem o que Maslow trazia na pirâmide de Maslow, lembram? O topo da pirâmide? Auto é dele, realização. A autorrealização tem a ver com o emprego de energia. Entende? Não é ganhar na loteria. Ganhar na loteria não é autorrealização. Né? É um sonho, é outra coisa. Né? É autorrealização quando algo teu manifesta-se no mundo externo. Autorrealização. Tá? E quem tem ímpeto gosta de encrenca. Ótimo, dá uma encrenca para esse cara. Até aí, tudo bem? Então, vamos para a última. A última competência emocional, né, tem a ver com a tolerância. É uma competência muito útil, principalmente para perceber as diferenças entre as pessoas e lidar com as diferenças entre essas pessoas. Por exemplo, se você trabalha com uma equipe multidisciplinar, então você tem gente que é especialista em diferentes áreas. Consequentemente, esses indivíduos vão trazer pontos de vista diferentes, certo? Não vai ter unanimidade. Uma equipe multidisciplinar raramente tem unanimidade, certo? E quem tem tolerância é a pessoa ideal para lidar com esse contexto, certo? Quem não tem tolerância quer que todo mundo pense igual, certo? Quem tem tolerância é inclusivo. Nós precisamos de gente que seja da área financeira, mas também precisamos de gente que seja da área comercial, mas também precisamos de gente que seja da área técnica, porque eles vão nos dar insumos
e pontos de vistas que nós às vezes não temos. Isso vai se complementar. Então, essa visão inclusiva das diferenças é principalmente sustentada por essa competência emocional. Diga-se de passagem, é das 9 competências a que o mundo mais está precisando. Nós estamos no mundo de haters, né? No mundo está se dividindo de direita versus esquerda, religião tal por religião tal, e as pessoas são canceladas porque falaram alguma coisa tal. Essa divisão, essa polaridade, né? E a gente precisa de ambas as partes. A gente precisa de direita e esquerda. A gente precisa de gente que pensa de forma diferente. Não é? Eu digo gente que pensa igual a gente, é bom para empurrar carro, levantar mesa, mas a gente aprende mesmo quando a gente tem gente diferente, que olha para um ângulo diferente. Né? Esses dias comentei numa palestra minha daquela jovem, que agora não é mais tão jovem, já tem 18 anos, a Greta Thunberg, uma coisa assim o nome dela, sempre esqueço o nome dela. Algo assim, que é uma ativista ecológica, né? E me lembro que uns anos atrás, ela, nas suas andanças e falanças, ela foi criticada por um jornalista ou político francês, não lembro bem quem, que disse algo do tipo: como é que uma jovem que não tem contas para pagar, não tem o peso da vida sobre os seus ombros, quer falar alguma coisa, quer dar alguma opinião sobre alguma coisa? Aí, inicialmente, eu pensei, tá, vai sentir. Então, mas depois, não, ao contrário, né? É exatamente uma pessoa que não tem o peso da vida sobre os ombros que pode trazer um ponto de vista que a gente não tem, porque quem tem boleto para pagar, conta para pagar, filho para criar, não está preocupado com essas coisas. Né? Com a extinção da chinchila, mas se ferra a chinchila, eu quero pagar minhas contas, entende? Né? Eu quero, né, o filho no colégio, não sei o quê. Estão entendendo? Tem que ter alguém que não tem esse tudo para que olhe para essas coisas, que seja complementar. E aí, tolerância é essa característica. Em outras palavras, Greta Thunberg, é isso mesmo, Mariana, ótimo, Thunberg, eu tenho que decorar esse nome sempre escrito. Né? Ah, quem tem essa competência emocional é quem tem essa atitude mais inclusiva de trazer, mais democrática, sabe? E perceber que a gente precisa de quem pensa de forma diferente. E isso, para que eu sustente um comportamento inclusivo, eu tenho que ter essa emoção que sustenta, senão eu tenho momentos de inclusão. Eu aceito que as pessoas pensem diferentes. Aqui também não mais. Eu sou assim, então tu não é tão inclusivo quanto você sugeriu. Então, gente, eu apresentei para vocês 9 competências emocionais, certo? E a pergunta é: quais são as tuas 3 ou 4 dessas 9? Certo? Quais são as tuas 3 ou 4? Claro que nessa descrição breve, você já deve ter uma noção. Algumas coisas, opa, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Um blend, tal. Para ajudar vocês nesse processo, o presente que eu ia estar entregando agora no final é o seguinte: esse QR Code que está aparecendo na tela, ele vai também estar presente nos slides que eu vou colocar aqui disponíveis para vocês agora no grupo no grupo do chat. Quem não está vendo online a gente aqui, a Amanda, já conversamos, vai poder enviar via os meios que vocês se comunicam, aí, seja o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, não sei qual é a rede que vocês estão utilizando, ela vai poder entregar, fazer chegar também. E lá também tem esse mesmo QR Code. Por que eu estou entregando o material e não precisa mexer com ele agora? Porque aí já entra no quê? Num teste, um teste online, gratuito, que você responde as perguntas e ele vai te dar as suas 3 ou 4 competências emocionais com alguns vídeos falando sobre essas competências emocionais, um texto falando dela útil, tal, que já te dá uma noção desse processo, tá? Então, não se preocupe que tá aí, ó, esse mesmo QR Code vai estar no slide, que eu vou estar colocando agora no grupo aqui do chat. Você pode até baixar aqui onde você estiver, ou se não, você vem com a Amanda e cobra dela e ela vai estar para vocês, certo? E não só com você. No seu relacionamento, saber quais são os recursos emocionais que o teu cônjuge tem é perceber onde ele pode ser útil, porque às vezes a gente fica exigindo da pessoa uma coisa que não é dela. Pô, ele sempre esquece a toalha em cima do sofá. O ordem não vai ser a praia dele, que relaxa, ele tem outra contribuição. Talvez você contribua com ordem. Então, é só eu que vou contribuir com ordem? Mas, pelo menos tem alguém. Imagina se não tivesse ninguém. Né? O outro vai contribuir com outra coisa, porque se todo mundo for ordem, a casa vai ficar chata. Não é? É bom que ele traz alguma coisa nova, olha, avisa em cima do laço, vem amigos, eu não gosto muito, mas daí. E aí a vida tem um fluxo diferente.
Está entendendo? E quando a gente entende isso, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Essa capacidade de perceber o que cada um sustenta. Que tipo de comportamento cada um sustenta. Certo? E não esperar que o outro seja outra pessoa para dar certo. Realmente ver e se apaixonar pelos recursos que o outro tem. E pela contribuição diferente que ele tem. Certo? Esse é o grande foco do desenvolvimento da inteligência emocional. Beleza? Então, vou colocar aqui disponível para vocês já no chat e estou aberto aí a perguntas. Nossa, Márcio, eu sou suspeitíssima, né, para falar, porque eu e minha mãe, a gente sempre fala, nossa, como a gente gosta de escutar o Márcio, né? Meu Deus, a gente já fez vários cursos e viagens, e, né, assistiu palestras, mas eu acredito que deu para sentir aí também, né, meninas, assim, a sabedoria que vai vindo, né, com os exemplos de uma forma muito clara. O Márcio tem a competência da adequação, né, da comunicação, ali um ponto forte dele, e realmente isso se mostra. E eu gostei muito dessa perspectiva, assim, né, de que a gente não precisa querer encaixar em um lugar, em uma caixinha que não é nossa. E às vezes isso gera tanta frustração. Ai, por que que eu sou assim? Eu queria ser mais desse jeito, eu queria ser mais. Eu tenho muito forte a da prudência, por exemplo, né? E eu já desejei muito assim, queria ser só bem mais leve, assim, conseguir só improvisar e fazer as coisas sem me preocupar. Ok, mas eu tenho a característica da prudência, então vou aproveitar isso, vou aproveitar que isso me permite que eu faça as coisas bem feitas, que eu prepare uma aula com cuidado e me dedique ao máximo, e entregue algo que as pessoas vão gostar e eu saio feliz com aquilo, né? Então, a gente utilizar aquilo que é bom nosso, que é inerente nosso, em vez de querer o dos outros, é um caminho que deixa a vida muito mais leve e faz a gente chegar muito mais longe, né? Porque a gente vai ancoradas nos nossos potenciais, nos nossos pontos fortes. Então, para mim, isso já foi maravilhoso, assim, da aula. E a questão que é quase uma mistura, quase um quê de lei da atração aí na tua fala, né, Márcio? De que quando a gente não está utilizando os nossos potenciais, a vida dá um jeito, a gente dá um jeito de ter que manifestar aquele potencial, só que muitas vezes daí de uma maneira que não seja a mais adequada, a mais benéfica para a gente, né? Porque vem atravessado, mas porque aquilo tá na nossa alma, precisa sair de um jeito. Então, se a gente conseguir fazer isso sair de um jeito legal, benéfico, harmônico, consciente, é muito melhor. Então, gratidão, gratidão, gratidão. As meninas adoraram também. Mas se tiverem qualquer pergunta, aproveitem, o Márcio está aberto aqui, né? Eu sei que nenhuma de vocês conhecia essa ferramenta do Enneagrama, então nem sempre a gente consegue já ter ideias do que perguntar e do que questionar, mas fiquem à vontade para levantar a mãozinha, ou para mandar no chat, ou para já interromper aqui. Fala, Mari! Oi, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer pela aula incrível. Realmente, nossa, eu me senti muito identificada com algumas coisas aqui. E é engraçado que eu comecei a pensar muito na minha mãe, porque ela tem duas temáticas, a persistência e a prudência. É aquela tipo de pessoa que ela precisa ela confirmar as coisas por ela. Às vezes eu falo alguma coisa, mãe, é isso daqui. Ela tem que ir lá e confirmar por ela mesma. E é engraçado porque eu me sentia meio irritada por conta disso. Eu ficava, nossa, mas ela não confia em mim. Mas é uma coisa dela, é uma característica dela que eu sei que, enfim, ela tem que ir lá e confirmar e fazer tudo certo por ela mesma. Ah, interessante isso, né, Mariana? Porque gera mais compaixão, né? Começa a Sim, entender melhor a minha mãe, né? sim, porque eu ficava, nossa, mas por que que ela faz assim? E percebo que não é nada comigo, é dela mesmo. E vamos até imaginar o seguinte: o sofrimento dela, se a Mariana fala assim, pô, confia em mim, e ela tem que não conferir.
não conferir, com a vontadezinha de conferir, né? De olhar, de que é o jeito dela. Tá entendendo? É um sofrimento. Ah, mas ela precisa para evoluir. Esse é um dos equívocos que eu trago nessa nova abordagem. Nós vivemos uma era atrás de consertar coisas. E se a gente começa a consertar coisas, nós não paramos nunca. Nunca vai parar de consertar. Entende? Esse não é um caminho. Esse é também um caminho do ego. O ego tem esse traço também consertador. A gente tem que aprender a ser grato com as bênçãos, os talentos que nós temos, os recursos, e admirar os recursos dos outros. Mesmo que os outros ignorem as razões pelas quais eles têm aqueles recursos. Né? Tua mãe não precisa entender que ela tem prudência e persistência. Né? Mas tu entendes isso. Quando tu entendes isso, né? Outros caminhos na convivência, outros caminhos na relação se abrem, né? Que não te incomoda mais tanto. Você até começa a se apreciar. Eu acho que esse é o grande entendimento do Enneagrama, e que vale a pena vocês responderem esse questionário, irem um pouco mais atrás disso, porque o autoentendimento que traz é apaziguador. Assim, você se dá conta de coisas que você tem, e às vezes lutava contra para não ter ou querer se encaixar em outra caixinha que não era a sua. Isso causa muito sofrimento, esse autoentendimento, e a partir daí olhar para o outro, para a sua família, para os teus amigos, e entender a motivação daquela pessoa, entender porque a sua mãe age assim, seu pai, seu marido, seus filhos, seu chefe. Isso te dá uma paz interior, porque você vai poder ter essa interlocução, você vai poder dialogar com essa pessoa em outro nível, separar um pouquinho aquele ego até infantil de, não, eu sou assim, você é assim e pronto. E isso gera muita intriga, muita discordância, mas você tem um outro olhar. Então, assim, eu convido vocês realmente a ir um pouquinho atrás, a fazer o teste, porque as fichinhas vão caindo tanto, e é assim uma coisa do antes e o depois mesmo, de ter um pouco desse entendimento. É bem isso, na relação com os outros, assim, é muito forte. Nossa, salva casamentos, não é à toa que o Márcio e a Fá têm um programa só para casamentos, só para casais, né? Porque, para vocês terem uma ideia do quanto o Enneagrama faz parte da minha vida, eu citei ele nos meus votos de casamento. Por quê? Desde que eu era jovem, adolescente, criança, eu já fui desenvolvendo esse conhecimento dos tipos, das competências, dos vícios emocionais. E eu sempre dizia que eu nunca iria casar com um tipo 1. Porque o tipo 1 é o da persistência, que, quando exacerbada, se torna a raiva, né? Se torna a irritação, o controle e tudo mais. E eu sempre pensava, nossa, eu não gosto de gente assim irritada e que tem raiva. Eu falava, nunca quero casar com um tipo 1. E nos votos do casamento eu falei, o universo deve ter dado risada quando eu pensava e dizia que eu nunca iria casar com um tipo 1, porque o Fábio é um tipo 1, né? E é muito valioso para mim esse conhecimento, porque, por exemplo, a gente vai conversar sobre sonhos, e eu vou trazer algum sonho, algum objetivo, né? Algo que eu estou desejando mais para frente. Eu sou um tipo 4, né? E tem esse lado também, né, Márcio? Sonhador, assim, de pensar numa realidade ideal. E eu vinha trazer para ele, e ele muito prático. Tá, mas como vai ser isso? Tá, mas como é que tu imagina que tu vai fazer isso? Mas isso, aquilo. Sabe, já jogando um monte de balde de água fria, eu falava, meu Deus, mas para de estragar meus sonhos, e não dá pra falar nada, né? E a gente via com um olhar mais fechado essa situação e gerava um conflito, uma discussão. Depois que foi caindo mais e mais as fichas, porque mesmo que a gente aprenda desde criança, sempre tem novas fichas para cair, eu consegui dialogar com ele e entender, não, mas ele não tem como ele enxergar esse sonho, essa fala toda que eu estou querendo construir com a minha mente. Ele vai enxergar da forma pragmática e prática dele.
Então, a gente foi nesse conhecimento, a gente conseguiu negociar. Então, eu já combinei com ele que eu aviso antes: olha, eu vou te contar um sonho, um objetivo, uma coisa que é mais para frente, mas que eu não tenho nada planejado ainda, não tenho nada preparado, ele não é nada prático ainda. Então, né, não fala nada, só responde. Ele já vai sabendo, ele já tira um pouquinho de lado esse julgador do certo, do errado, do que vai dar certo, do que vai dar errado, e se abre um pouquinho para me ouvir, e eu respeito também quando ele traz um pouquinho para a terra, quando ele puxa um pouquinho o meu pé para a realidade, eu respeito também. Então, foi a porta de entrada. Eu acredito, assim, meninas, que o meu desejo que essa aula seja uma porta de entrada para que vocês aprendam mais e mais, né? Façam o teste. O Márcio tem bastante conteúdo também, né, nas redes sociais, tem palestras inteiras gravadas no YouTube. Depois eu passo para vocês o link aí das redes. E que seja um novo caminho aí para o autoconhecimento de vocês e para as relações. Se tiverem ainda mais alguma pergunta, fiquem à vontade também, que o Márcio tem um tempinho, né, Márcio? Tem sim. Normalmente eu faço assim com as meninas, dou-lhe uma, dou-lhe duas, mas qualquer coisa a gente também... eu vou passar os contatos do Márcio, né, das redes sociais, e nos nossos próximos encontros também, se você surgir alguma coisa, podem me perguntar, podem me questionar, né, dos estudos que vocês vão fazendo aí nesse meio tempo, ou se eu não souber, eu pergunto para o Márcio também e passo depois para vocês. Gratidão, titio! Gratidão, Márcio, pela tua presença, por compartilhar aqui do teu conhecimento e me sinto muito privilegiada por já ter, né, ter essa amostra de algo em primeira mão, que só vai ser liberado mais no final do ano. Somos muito gratas aí pela tua disponibilidade. Foi um prazer enorme também. Contem com a gente. Nosso papel é exatamente isso. Eu sei que minha missão e da Fá também, minha esposa, é literalmente promover um conhecimento que gere esse desenvolvimento da inteligência emocional de forma prática nos relacionamentos pessoais e profissionais. A gente trabalha muito com a vida pessoal. A Fá mesmo tem um curso que eu sou na realidade coadjuvante dela nesse curso, que é de casal evoluindo a dois. É muito interessante da jornada que ela desenvolveu de ferramentas para ajudar no casamento, e o Enneagrama é uma delas. E a gente trabalha, eu principalmente, muito nas empresas, nas organizações, para fazer com que o team building, a construção de equipe, a gestão de pessoas, o processo de contratação, tudo isso acabe recebendo essa dose de inteligência emocional e as coisas possam ser como óleo na engrenagem, sabe? Fluir, que é o que todo mundo quer. Fundo que a gente quer é que as coisas fluam, né? Aconteçam, que a energia seja empregada naquilo que é construtivo, em vez de ficarmos com as birras e tal. E aí uma luz é colocada sobre o assunto, soluções também começam a aparecer. Bem. Ai, coisa boa! Gratidão, gratidão, gratidão. As meninas de quinta-feira, vejo vocês amanhã. E aí, de terça-feira, a gente se vê no nosso próximo encontro e vamos trocando ali no Instagram, né? No WhatsApp, no nosso grupo, trocando as figurinhas do que vocês vão descobrindo, do que vocês vão se identificando, para a gente explorar ainda mais esse assunto. Um beijo a todas e ao Márcio. Gratidão. Tchau, tchau.